Lá? Já? Uhum. Olá pessoal, boa noite. Como combinado, a gente aqui para bater um papo com vocês, para falar um pouco nesse início de semana, segunda-feira. Hoje, infelizmente, aqui não teve sessão, não teve quórum para começar a sessão, mas a semana vai ser muito intensa. Muitos temas na pauta da Câmara, agora muito especialmente, claro que um tema sempre presente, esse da reforma da Previdência, obviamente, mas um tema que vai ser bastante debatido essa semana é o tema da educação, o tema da ciência e tecnologia, o tema da educação. E é sobre isso exatamente que eu queria falar hoje aqui com vocês. Brasil inteiro hoje, inclusive no Maranhão, em vários municípios do nosso querido estado, manifestações aí da garotada, dos estudantes dos institutos federais de educação do Brasil inteiro e no Maranhão do IFMA. E essas mobilizações, elas são muito importantes, porque primeiro elas fazem uma demonstração de força, muito importante da nossa juventude, né? Os estudantes voltando a fazer mobilizações em defesa da educação. Também várias universidades do Brasil, mobilizações e o início de toda uma mobilização no país inteiro, como eu disse, em defesa da educação. Esse é um tema fundamental, porque vejam, passados aí já mais de 4 meses do governo Bolsonaro, e aí eu faço aqui uma ressalva, não é uma questão de porque nós somos oposição ao governo Bolsonaro, não é por uma questão partidária, não é por uma questão ideológica, é uma constatação da realidade. É impressionante como o governo Bolsonaro elegeu como inimigo parcelas significativas do povo brasileiro e setores essenciais para o desenvolvimento de qualquer país. Este caso, por exemplo, da educação. O corte, pessoal, dos recursos já escassos das universidades e dos institutos federais é uma coisa assim, completamente absurda. Nós não podemos achar que é normal retirar recursos para garantir o funcionamento das universidades brasileiras, porque isso significa retirar recursos do ensino, da pesquisa, da extensão, enfim, de uma dimensão da vida nacional absolutamente estratégica, crucial, sem o que a gente não pode pensar em projeto de país. Então é uma crueldade o que o governo Bolsonaro e o seu ministro da Educação estão fazendo com o sistema educacional brasileiro. Uma atrapalhada atrás da outra, vamos lembrar, já é o segundo ministro da Educação que há no governo do atual presidente, uma falta de sequência de projetos, e o que eles enxergam é só realmente atacar, tentar atingir as universidades. Veja que eles tentam de todos os modos. Primeiro, tentando impedir que haja no espaço da escola o espaço da liberdade, da pluralidade, da diversidade, enfim, o espaço de cidadania. Lembremos daquele debate que tinha sobre escola sem partido. Na verdade, o que eles queriam era ter uma escola com o partido do obscurantismo. Um debate que, graças a Deus, a sociedade brasileira enfrentou de maneira muito enérgica, mas eles estão aí ainda tentando outras formas de obscurantismo, né, de retrocesso, de regressão. E agora esse golpe, né, esse processo de desmonte, vocês vejam que, por exemplo, no IFMA, que é uma instituição que está espalhada pelo Maranhão inteiro, nós temos camping do IFMA em todos os territórios do Maranhão. Se você chegar em São Raimundo das Mangabeiras, tem, lá na região do Gerais de Balsas. Se você chegar para o centro do Maranhão, em Barra do Corda, você encontra, tem. Se você chegar em Codó, tem, em Bacabal, em São Luís, em Imperatriz, enfim, em Buriticupu, ou enfim, uma instituição de ensino absolutamente importante para milhares e milhares de jovens, né, que estudam nessas instituições e de suas famílias, que veem na presença desses jovens nas instituições de ensino a possibilidade de conquistar um futuro, de conquistar um lugar ao sol. Eu estava revendo hoje, por exemplo, uma entrevista que eu dei para o Le Monde Diplomatique Brasil, e lá pelas tantas o repórter faz uma pergunta sobre trajetória de vida. E eu lembro um aspecto que é absolutamente parte assim do meu DNA, da minha vida, que eu lembro que numa manhã, madrugada, eu lá em Colinas, saindo lá de um ponto de ônibus,
Me lembro como se fosse hoje o ônibus, o tipo do ônibus, as companhias em que eu estava, até o nome e o jeito do motorista, seu Campos. E a mãe, minha mãe, saudosa mãe, dizia assim: meu filho, você tem 15 anos, você vai para São Luís para estudar, porque é a única forma da gente ter um lugar no mundo, é pela educação. E essa é a esperança que move milhares e milhares de pessoas, a emancipação pela educação. Aí o que o governo quer fazer? Acabar com essa possibilidade de igualdade, de fazer com que o processo educacional de qualidade possa gerar oportunidades para todos. É muito grave esse processo que pode inviabilizar o funcionamento do IFMA no Maranhão. Eu já dialoguei com a bancada, falei com o nosso coordenador de bancada, o deputado Juscelino Filho, pedindo a ele que nós façamos amanhã, já terça-feira, uma reunião específica para tratar com o reitor do IFMA, o professor Roberto Brandão, que está chegando aqui hoje a Brasília para este objetivo, que nós possamos debater a situação do IFMA. E hoje eu fiquei muito contente porque eu vi manifestações no Brasil inteiro. Os estudantes com muito bom humor, com muita energia, com muito brilho nos olhos, com muito sorriso nos lábios, dizendo que é preciso respeitar os institutos federais. E eu tenho certeza que esse movimento vai crescer, porque é uma questão de sobrevivência. Essas pessoas sabem que dependem muito da continuidade, do fortalecimento dos nossos institutos federais de educação. E eu faço um recorte muito especial para nós aqui que somos do Maranhão. O trabalho que o IFMA vem fazendo é muito importante para o nosso estado. Nós estamos aí no processo de expansão do IFMA no Maranhão. Agora mesmo o reitor Roberto Brandão esteve lá na minha querida cidade natal, Colinas, em que vai ter já o prédio praticamente concluído de um IFMA. Enfim, é uma ação, gente, fundamental. Então eu queria, nesse momento aqui, não só chamar atenção para a importância de defender a educação de um modo geral, eu queria enfatizar, vou já falar sobre a UFMA, mas eu queria enfatizar muito com vocês a importância de nós estarmos apoiando, defendendo, reforçando essa luta contra o desmonte, que essa que é a expressão, contra o aniquilamento dos nossos institutos federais de educação e contra o desmonte do IFMA no Maranhão. Então é muito importante, eu já me solidarizei com a comunidade do IFMA, vocês podem contar, todos os companheiros e companheiras, os estudantes, seus familiares, podem contar com o nosso mandato, que a gente vai estar aqui não apenas solidarizando, mas atuando firmemente, né, participando dos debates, interagindo com os demais parlamentares, para que a gente possa, não só enquanto bancada do Maranhão, mas interagindo com toda a bancada do país, para que nós possamos realmente colocar de pé essa absoluta necessidade de nós termos mais recursos para a educação, e não de a gente ter menos recursos para a educação e para os institutos federais. É quase lugar comum a gente dizer que não há no mundo inteiro nenhuma sociedade que tenha se desenvolvido sem que houvesse investimentos na educação. A gente vê, por exemplo, o que tem feito no Maranhão o governador Flávio Dino. Desde o primeiro dia de mandato, 1º de janeiro de 2015, o foco fundamental na educação do Maranhão, criando estruturas físicas, valorizando os docentes, os professores, abrindo novas unidades, criando mais vagas, enfim, instituindo a educação de tempo integral. A gente não tinha no Maranhão nenhuma, hoje tem mais de 40 instituições de tempo integral, criando o IEMA, que é esse correlato, digamos assim, do IFMA, né? O IFMA da rede federal, o IEMA da rede estadual. Aliás, outro dia, eu muito orgulhosamente ouvi de um técnico do Ministério da Educação, um técnico de carreira, fazer uma referência muito elogiosa ao sistema IEMA no Maranhão, criado pelo governador Flávio Dino. Então, é muito importante esse esforço que o governador Flávio Dino faz pela educação, e isso corrobora, mostra que é esse mesmo caminho, de modo que a gente não pode ficar de braços cruzados de maneira alguma, vendo esse processo, essa tentativa de se desmontar, se aniquilar e levar até o fechamento dessas instituições. Portanto, eu queria registrar esse nosso empenho, nossa dedicação, a solidariedade ativa e uma conclamação, uma convocação. A gente só conquista se a gente luta, portanto, a hora é de lutar. Lutar não só os estudantes, não só os professores, não só os servidores técnico-administrativos, mas também as famílias todas, e lutar a sociedade. O IFMA é um patrimônio do povo do Maranhão, os institutos federais
são patrimônio do povo brasileiro. E também, pessoal, falar um pouco sobre a situação da nossa querida Universidade Federal do Maranhão. Eu escrevi hoje no Twitter que eu falo da UFMA como cidadão, como deputado federal, mas eu falo como alguém da comunidade da UFMA, a instituição, a universidade em que eu estudei, em que me formei em jornalismo lá, em comunicação social, habilitação em jornalismo, a universidade em que eu aprendi muito a lutar por cidadania, por direitos. Foi lá que eu fui eleito pela comunidade presidente em 1986 do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal, e foi lá também que eu tive uma grande experiência da minha vida, que foi a experiência única, rara, importante para a vida inteira, de ter sido professor do Departamento de Comunicação Social da UFMA. Então a UFMA é a minha comunidade, não tenho mais vinculação de emprego com a UFMA, não sou mais servidor da instituição, mas eu sei a importância muito grande que a Universidade Federal do Maranhão tem para o Maranhão. De modo que hoje eu conversei com a turma do DCE, com as nossas lideranças do Diretório Central dos Estudantes, perguntando como é que está lá o ânimo, como é que está a organização da luta, e já tem aula sobre um aulão organizado, já tem audiência pública, já tem Assembleia Geral dos Estudantes, enfim, esse é o caminho. O Brasil está numa encruzilhada muito grande, e agora eu tenho a impressão de que muita gente está acordando para esta realidade, e na hora que mexe com a educação, mexe com muita gente. Eu acho que há um sinal aceso, há uma luz, uma clareira de luz aí nesse tempo de tantas trevas, de tanta escuridão, e essa clareira e essa luz estão vindo exatamente da defesa da educação. Então essa é uma bandeira fundamental. Nós temos esse ano aqui na Câmara e no Senado e no governo de um modo geral, nas instituições da República, um debate muito importante sobre o Fundeb, sobre o financiamento da educação em nosso país. Então, eu hoje, no começo da semana, no começo das atividades aqui na Câmara, eu quis fazer esse momento de me comunicar com vocês exatamente com este objetivo, chamar a atenção para a importância muito grande de nós lutarmos por uma educação pública, uma educação de qualidade, uma educação para todos. E isto nos obriga a defender a universidade pública, nos chama também a defender os institutos federais de educação. E dessa maneira também, como eu disse aos nossos reitores, aí na sexta-feira em São Luís, eu falando com o reitor Gustavo da UEMA, com a reitora Elizabeth da UEMA Sul, com a reitora Naí Portela da UFMA e com o reitor Roberto Brandão do IFMA, do nosso compromisso como parlamentar, como cidadão, como liderança, como militante político, com a bandeira educacional, porque eu sei que essa é a bandeira mais estruturante que tem. Não há nada mais importante do que investimento de políticas públicas de educação. Por isso que esse momento é grave, um momento agudo, porque na maior cara dura o governo federal quer simplesmente tirar dinheiro da educação, que já é pouco dinheiro da educação, e quer atacar ferozmente a universidade. O governo do Bolsonaro já mostrou que tem dificuldade em conviver com a pluralidade, com a diversidade, com a democracia. Tem muita dificuldade em lidar com a ciência, lidar com a tecnologia. É um governo que tem muita dificuldade em lidar com o saber, com o conhecimento. Tudo isso é que configura um governo obscurantista, um governo realmente de muitos problemas. Eu, na posse do nosso presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, o professor André Luiz, ele fez uma lembrança importante sobre o livro de Gênesis, que ele dizia que a coisa mais forte que tem em Gênesis é a palavra quando diz que fez-se luz, né? Que das trevas, tudo era treva e fez-se luz. Então a gente busca a vida inteira jogar luz em cima das trevas. Aí vem um governo que quer apagar as luzes instituindo trevas. Na Idade Média, nos momentos mais difíceis da Idade Média, o conhecimento era perseguido. O nazifascismo duramente perseguiu as academias, as universidades, o conhecimento. Quem é inimigo do conhecimento é amigo do obscurantismo, do autoritarismo, da ignorância, enfim, para que dessa maneira possa controlar as pessoas e os processos políticos da sociedade. Então é muito grave o que nós estamos vivendo, e eu tenho muito orgulho de ser um militante da educação,
de ser um filho da educação, de ser uma pessoa que tem a vida inteira na educação uma relação realmente de reconhecimento do valor absolutamente imprescindível, necessário, fundamental para qualquer projeto de sociedade. Então eu queria fazer essa conclamação hoje aqui a vocês todos, companheiros, companheiras, aqueles que estão casualmente passando aí pelas telas agora, os que vão ficar depois assistindo, que os conteúdos ficam aí expostos, que a gente possa fazer uma reflexão sobre o papel da educação e que a gente possa acompanhar nesta semana, que a gente possa interagir pelas redes sociais, possa fazer pressão, que é um direito legítimo do cidadão, sobre o governo federal, sobre o Ministério da Educação, para que seja revisto os cortes na educação, nos IFES, nos institutos federais e também nas universidades federais. Nenhum centavo a menos. O que a educação precisa é de mais recursos para dar mais e melhores respostas ao Brasil e ao processo de desenvolvimento do nosso país. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a vocês. Fiquem com a gente aí pelas redes sociais. Eu agradeço sempre muito fortemente o incentivo, o apoio que tenho recebido, não só pelas redes, mas quando estou em São Luís, quando estou pela cidade do interior do Maranhão, as pessoas ali nos cumprimentando pelo trabalho realizado, pela dedicação, pelo esforço, pelo compromisso, pelo posicionamento. E vamos continuar assim, defendendo aquilo que acreditamos, uma sociedade de iguais, uma sociedade justa, livre da exploração, da corrupção, de tudo aquilo que tira do povo para assegurar privilégios para uns poucos. É por isso também que nós estamos firmemente lutando aqui no tema da Previdência Social. Eu já me manifestei sobre isso várias vezes, vamos continuar lutando. O Brasil precisa de reforma da Previdência, já falei 1000 vezes, precisa, mas não dessa que está aí. O Brasil precisa de uma reforma para assegurar direitos, permitir que haja de fato seguridade social, que haja um sistema de repartição solidário em que a sociedade, de um modo geral, ela possa colaborar com aqueles que cumpriram uma etapa da vida, que deram o seu suor, que recolheram impostos ao longo da vida e que por isso mesmo merecem uma aposentadoria justa, decente, correta, segura. Não é essa que eles querem fazer aí, que é contra as mulheres, que é contra os professores, que é contra os trabalhadores e trabalhadoras rurais, que é contra o povo pobre, que é contra as pessoas portadoras de deficiência física, enfim. Um projeto que só é a favor, sabe de quem? Dos banqueiros. Porque o regime de capitalização é para tirar dinheiro nosso, do senhor, da senhora, de cada pessoa que trabalha, colocar numa conta que não sabemos qual é, para que em cima desse recurso os banqueiros possam ganhar cada vez mais com essas taxas exorbitantes de juros que nós temos no Brasil. Eu termino com o tema da Previdência, que é um tema sempre muito importante, aceso. Mas o debate hoje não era sobre a Previdência, é sobre a educação. E eu volto ao tema para dizer a toda a comunidade da UFMA, conte com a gente, estamos juntos, vamos lutar para que não haja subtração, diminuição de recursos. E a comunidade também do IFMA, vamos à luta, vamos nos manter mobilizados para que a gente possa reverter esse absurdo corte e redução de recursos para o funcionamento das instituições federais, no caso aí do IFMA, e para o funcionamento da nossa Universidade Federal. Um grande abraço, vamos lutar, porque lutando a gente vence. Um grande abraço.